Oi, eu sou a professora Ivana, professora de artes, e eu trago hoje para vocês uma introdução à pintura rupestre ou pinturas pré-históricas do período paleolítico e neolítico. Para essa introdução, eu vou usar a teoria do professor e sociólogo que se chama Arnold Hauser, e ele escreveu um livro chamado de História Social da Literatura e da Arte, volume 1 e 2. Essa questão ele trata no volume 1. Para o Hauser, existe na pré-história dois tipos de imagem. No paleolítico, a imagem, a representação naturalista, e no neolítico, a representação formalista. Então vamos começar pelo que ele chama de imagem, né, ou representação naturalista. Se vocês puderem observar, essa imagem aqui do lado de cima é uma pintura rupestre da caverna de Chauvet, na França. Elas datam de mais ou menos 32 mil anos antes de Cristo, então no período paleolítico. Notem que elas se parecem muito aos cavalos que a gente conhece e que já existiam lá nesse tempo. Se vocês repararem os rostos desses cavalos pintados com o rosto dos cavalos fotografados na imagem abaixo, vocês vão ver essa semelhança. Mas notem que o naturalismo nessas pinturas não está somente no fato delas se parecerem com o cavalo que a gente vê no mundo natural, né, da natureza, mas também na preocupação, no interesse de captar o movimento. Se vocês notarem, parece que a pessoa que pintou essa parede, né, esses cavalos na parede da gruta, parece que ela faz quadro a quadro, como se quisesse, né, captar um movimento, o desenvolvimento do movimento desse cavalo na natureza. Ora, agora isso tinha um motivo. Se a gente reparar, a maior parte dos temas dessas pinturas rupestres em outras cavernas também da Europa mostram cavalos, bisões, veados, esses animais que eram comuns ali na época. Então os teóricos supõem que essas pessoas no Paleolítico eram coletoras e caçadoras. Então elas caçavam esses animais. Aqui a gente vê, né, um detalhe de um bisão. Notem que à direita está a cabeça super, né, afinalada, e ali onde parece um tio é o chifre do bisão. As patas dianteiras não foram feitas, talvez também por esse interesse pela captação do movimento, né? Então, se o animal está em movimento, é difícil a gente reconhecer as patas. Ali tem ali perto da cabeça do bisão tem uma figura pequenininha, parece de um cavalo. Notem também as patas abertas, então mais um indício talvez de que realmente essa questão do movimento trouxesse mais semelhança aí a esse animal particular que ele queria caçar, né? Então a gente vê que a relação dessa imagem com a pessoa que pintava provavelmente fosse uma relação mágica, ou seja, a gente diz que essas imagens tinham uma função mágica, ou seja, ela vale pelo bicho que ela representa. Então, como que funcionava, dizem os autores? Que se eu me aproprio dessa imagem o mais fiel possível, o mais naturalisticamente falando, né, possível, eu terei domínio sobre o animal. Então é nesse sentido que essa função mágica da imagem, né, ocorre. A pessoa acredita que ela vale, que a imagem vale pela coisa que ela representa. Aqui a gente tem uma imagem da parede da caverna de Altamira, na Espanha. Notem esse bisão mais avermelhado aqui, mais pro fundo aqui da página. Ele parece que tem 3 patas dianteiras também, né? Aquela questão do movimento. E o que interessa também para a gente reparar é que a maioria dessas imagens nas cavernas da Europa, elas parecem estampas em tecido. Sabe aquela localização da estampa? Uma aqui, outra ali. Isso
também é mais um indício de que essas pessoas estavam preocupadas em captar um instante daquele animal. O que ele estava fazendo naquele instante? Ele estava correndo, estava se alimentando, estava parindo, estava deitado. E, então eles não tinham essa preocupação de colocar um chão, como quem observa o espaço em torno também. O interesse era o animal em si e as ações desse animal. Então, mais um indício de que essas sociedades fossem mesmo caçadoras e dependiam desses animais, de observar o comportamento desses animais. Agora, o Hauser vai dizer que com a passagem para o período neolítico, quer dizer, da pedra polida, porque paleolítico é o período da pedra lascada, e que começa cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, ou antes de Cristo, perdão, e vai até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que é quando os autores geralmente dizem que começa o período neolítico da pedra polida. O Hauser vai dizer, então, que à medida que essas sociedades vão passando por esse período neolítico, elas vão ficando mais sedentárias, ou seja, elas deixam de ser coletoras e nômades, né, caçadoras. Por que nômade? Porque eles seguiam as manadas desses animais que eles caçavam, então eles estavam sempre mudando. Quando passa, né, as sociedades passam ali período neolítico, elas vão se sedimentando, vamos dizer assim, vão ficando mais sedentárias. Então elas começam a plantar e a criar os bichos que elas vão comer. Então essa estabilidade, ela se reflete também na imagem. Por quê? Não há mais a necessidade de apropriar-se da imagem para que ela valha como o bicho que ela representa. Então, essa relação com a imagem fica mais simbólica e a imagem vai se esquematizando, vai ficando cada vez mais sintética, até chegar muito próxima das formas geométricas. E aí ela passa a ser um conceito. Então, aquela figura de que antes era tão naturalista, vai ficando cada vez mais abstrata, vamos dizer assim. Ele vai abstraindo, vai sintetizando daquela forma naturalista até chegar nessa forma aqui, que é o que o Hauser chama de representação formalista, uma representação mais sintética, mais próxima mesmo do tratamento geometrizante. Olha só, esses cavalos representados, eles têm 4 patas, o corpo, o pescoço e a cabeça. Talvez algum aí, né, represente um veado, talvez os chifres. Esse mais para a esquerda da imagem. Então, quer dizer, o Hauser vai dizer que essa imagem formalista ela é comum nesse período do Neolítico por isso, porque ela é mais estável. Não há a necessidade de que ela seja tão particular e represente aquele bicho que eu vou caçar amanhã. Então ela é mais geral, assim, né? Um formato mais universal. A gente tem essa forma aqui de 4 patas com cabeça e corpo, ou chifre para representar veado, e essa daqui para representar cavalo. Olha aqui, essa daqui é uma imagem do livro mesmo do Hauser. No alto, à esquerda, a gente vê a imagem de um veado supernaturalista, né? A representação muito naturalista, e à medida que se aproxima do Neolítico, essa imagem, segundo o Hauser, vai ficando cada vez mais formalista, sintética, né? Até chegar nessa aqui abaixo da primeira, do lado esquerdo, que é um esquema, praticamente esquematizado, geométrica, né? Que ele chama de formalista. E a imagem naturalista Bom, eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá. Se a gente aplicar essa teoria do Hauser para
as imagens pré-históricas no Brasil, a gente vai ver que ela tem alguma limitação. Essa imagem aqui data de 13 mil anos antes de Cristo, ou seja, também cronologicamente falando, dentro do período paleolítico. Mas se vocês notarem, essas imagens não são naturalistas, elas já têm esse grau de síntese, de esquematização das imagens do período neolítico. Então, ficaria difícil a gente aplicar a teoria do Hauser como uma grande verdade. Nenhuma dessas teorias representa uma grande verdade, são todas construções, né, baseadas nos estudos e no material disponível que esses autores têm. Mas a gente também não precisa rechaçar, negar toda a teoria do Hauser para olhar para a pré-história aqui no Brasil. Não. O que a gente poderia pensar? Que talvez essas sociedades... essa daqui é uma... Desculpa, eu acabei esquecendo de falar. É uma fotografia, né, de um detalhe da parede da Lapa de Peruaçu, em Minas Gerais. Então, as pessoas que estudam a pré-história em Minas Gerais, elas dizem que nessas imagens a gente ainda reconhece figuras de animais, que vocês vão ver mais atentamente daqui a pouco. Isso denota, são animais selvagens. Então, tá vendo aqui, no centro, a gente tem num azul ou preto, aqui uma imagem mais escura, a representação realista de uma ave. Realista porque a gente consegue ver a ave, mas ela não é naturalista, porque ela não se parece com as aves que a gente vê na natureza. Ela é mais esquemática. E por isso ela já seria uma imagem mais formalista, em pleno período paleolítico. Então, mas a presença dessas imagens nessas pinturas faz com que os estudiosos acreditem que essas sociedades ainda eram caçadoras, embora a predominância de imagem é a imagem, né, esquemática e muitas vezes geometrizante, como vocês vão ver, vocês podem ver já nas figuras que rodeiam, né, essa imagem de ave. Então, o que a gente pode dizer é isso. Dá para olhar para as imagens da pré-história no Brasil, usando, né, se baseando na teoria do Hauser, mas ela tem uma certa limitação, porque essas imagens já se parecem, embora estejam cronologicamente no período paleolítico, mas elas se parecem mais com as imagens formalistas descritas pelo Hauser como sendo do período neolítico. Isso faz até que seja bem interessante. Se vocês notarem aqui, à esquerda tem, em preto e branco, tem o desenho de um tatu atrás de uma mancha vermelha, e à direita, mais ou menos ali no meio, também perto da margem direita, tem um detalhe da carapaça desse tatu, né? Então, os teóricos dizem que é muito difícil a gente recuperar o significado, as narrativas aí, né, implícitas nessas pinturas. Bom, isso foi só uma introdução, então eu indico para quem quiser se aprofundar nesse assunto, para ver o filme do Werner Herzog, Caverna dos Sonhos Esquecidos. Ele mostra as imagens da caverna de Chauvet, na França, e não é só um documentário sobre essa pintura rupestre, né, nessa caverna de Chauvet, mas é também uma homenagem ao cinema. Ele mostra todo o encanto, né, que o Homo sapiens tem na representação do movimento. É claro, no Paleolítico tinha uma função mágica, essas pessoas precisavam desses bichos, né, que eles representavam para sobreviver. Hoje em dia, a representação do movimento tem outras funções, essa imagem tem outras funções. Para quem quiser se aprofundar na pré-história brasileira, eu indico o livro do André Proust, do Marcos Jorge e da Loredana Ribeiro. Como é um livro difícil de achar, eu recomendo que vocês procurem textos da professora Loredana Ribeiro,
que é especialista na pré-história de Minas Gerais, e do professor André Prus. Os dois são arqueólogos. O André Prus também ele se interessa pela imagem da pré-história no Brasil inteiro. Então procurem artigos desses dois nas plataformas Cielo ou mesmo Google. E o Marcos Jorge, ele é cineasta, então acredito que ele tenha participado nesse livro aí, mas para cuidar das fotografias. É um livro muito bonito, mas se vocês procurarem artigos da Loredana Ribeiro e do André Prus, vocês também vão ter acesso aí a muita informação sobre o período dessas imagens pré-históricas aqui no Brasil. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.